O texto está funcionando? Tá. O texto está funcionando. Tanto que se eu vir aqui mandar os mesmos dados, o texto está certinho. Só quero que você separe numa coisa. A gente está adicionando mais classes ao nosso IMC Text, certo? Certo. Só que se a pessoa, em vez de ela dar o refresh e fazer de novo o cálculo, ela ir seguido igual eu acabei de fazer, pum. Além do texto que ficar com a classe de ideal, ela vai ficar com a classe de sobrepeso também. Então a gente precisa que cada vez que o formulário for enviado, ele limpe todas as classes do nosso IMC Text, ok? Então a gente vai ter uma área aqui que eu vou pôr de resetando classes, ok? Eu vou até pôr esse writing aqui dentro. Mas agora vamos estar fazendo uma verificação se quando eu mandar ele tiver alguma dessas classes aqui, seja baixa, seja ideal, seja sobrepeso ou seja obeso, eu excluo ela. Como é que eu faço isso? Se aí eu posso puxar já o IMC Class. Ponto. Agora, para a gente verificar se ele tem ali, é o contains. Se contains o abaixo, por exemplo, o que eu faço? Como a resposta é só de uma linha, não tem necessidade da gente colocar aqui, beleza? Como é só uma linha de resposta, a gente pode pôr só uma linha aqui. Aqui a gente não pôs porque são duas, mas como nesse caso aqui é só uma, deixa aqui. E MC Class, a gente já viu que para excluir é ponto remove e a gente tira abaixo. Então, se ele tiver o abaixo, ele vai excluir. A gente já pode fazer isso para as outras três aqui. No caso, ideal, esse negócio de você poder editar mais um texto, aqui, ó, você seleciona, Ctrl D, ele vai selecionar o próximo texto que é exatamente igual aqui. Aí eu posso alterar. Sobrepeso. Obeso. Então agora, além dele lá e por uma classe, ele vai estar tirando todas as outras que ele tiver. Se a gente tiver o element, a gente consegue ver o HTML. Então a gente também consegue ver as classes de cada um dos itens. Okay? Por exemplo, aqui ele está com a classe de writing ainda. Se eu passar aqui, pum, some a classe de writing e entra a classe de ideal. E agora, que não aconteceu antes, se eu tiver aqui peso 1, sai a classe de ideal e entra a classe de abaixo. Então ele faz essa verificação para ver se tem ou não aquela classe, ok? Só que, parando para pensar agora, a gente não precisa dessa verificação, né? Porque se o RIDE, mesmo não tendo ele não deu problema a remover, a gente pode só literalmente remover. Ok. Falando, né, programadores são algo inentendíveis, às vezes eu mesmo não entendo a burrice do meu próprio código, ok? Vamos ver se realmente não está dando nenhum erro. Estou aqui, vamos pôr de novo. Então aqui, ó, não deu nenhum erro no console, se desse, iria dar aqui, tá ele, tá? Não. A gente entra aqui, ele continua tendo só uma classe. Ok, simplificando meu código aqui na cara de vocês. Então, está aqui. Último ponto que eu queria fazer nesse site. Na nossa calculadora que está 100%, quando a gente calcula, os inputs eram. Okay? Então a gente pode fazer isso daqui também, usando o código. Lembra que eu disse para vocês que para a gente pegar o valor do input, era um input ponto .value, a gente pode alterar o input dessa mesma forma. Height. E agora é height mesmo, porque eu estou pegando literalmente o input e não new height. New height seria literalmente só o valor já todo mudado para number e tal, já com replacing. Height.value igual a uma string vazia. Uma string vazia significa que ele vai estar sem texto, ok? Porque a gente pode fazer a mesma coisa. Weight.value, uma string vazia, ok? Agora, eu poderia vir aqui, 90, 190, pum, e ele zera, ok?
Algo que a gente pode estar fazendo, que eu pensei agora, é já deixar esse primeiro input já marcado, para facilitar a pessoa já fazer de novo. Como que a gente pode fazer isso? Pegar o weight, que é aquele primeiro input, ponto focus. Essa não é focus mesmo. Ok? Então, quando eu rodar meu código, eu clico e automaticamente esse input ele fica selecionado para eu já vir aqui e emendar de novo. Ver que eu emendo de novo. Ok? Uma das vantagens de estar usando Submit aqui e não, por exemplo, captando o clique do botão, que seria uma das opções de pegar o botão aqui numa variável e captar o que a gente chama de onClick, desse jeito, é que o formulário ele já é automaticamente enviado sem eu precisar fazer um código muito elaborado toda vez que eu clico Enter. Ele já envia. Se eu fosse fazer isso, eu teria que ir lá, colocar tentar identificar um evento de a gente chama de keydown, né, que é quando a tecla é pressionada, verificar qual é o código da tecla pressionada para saber qual foi. E se foi o Enter, assim a gente envia toda essa maracutaia aqui de novo, ok? Mas, como não é de costume, como é mais fácil também, eu prefiro fazer aqui o Submit. Mas caso seja um botão avulso que não seja dentro de um formulário, aí sim eu me renderia a fazer desse método, ok? Mas atividade, não vai ter atividade não. A aula longa dessa atividade é sacanagem. Mas esse é o nosso projeto. Agora esses dois aqui estão iguais, 100% totalmente feito. Vamos fazer um teste aqui, né? Vamos dizer que a pessoa tenha 95 quilos com a altura de 2 metros e 10. 2 metros e 10. A gente pode até... Não, eu não vou mexer em HTML aqui não, porque senão vai ficar estranho. Calcular 21,5 peso ideal. Agora me vem um questionamento. Isso aqui tá certo? Realmente isso daqui é verdade? Eu peguei ali 90 e 1,70 deu 31,1. Tem uma calculadora de IMC. Tá, isso aqui tá abrindo outra coisa. Uma calculadora. Calcular IMC. Vou abrir a primeira calculadora que aparece. Isso que é. Tá aqui, ó. A altura, primeiro, era 1,70 e o peso era 90. Preenchimento obrigatório. Altura sem vírgula, viu? Nós estamos à frente desse... aqui que está pedindo centímetros. Beleza. Nesse caso, quando a gente fosse fazer assim, em vez da gente ter que ir lá e tirar a vírgula e pôr um ponto, a gente só teria que ir lá e dividir por 100, né? Porque como 100 centímetros é 1 metro, a gente teria que dividir por 100 para ficar 1,70 metros. Mas aqui, 31,1 indica obesidade grau 1. E aqui no nosso site, 31,1 com obesidade grau 1. Então, meus amigos, o nosso site que está funcionando, meu medo que eu estava de não funcionar aqui na cara de vocês. A gente pode pegar esse resolvido e excluir ele de todos os universos possíveis, porque agora o nosso código está funcionando, meus amigos. É isso. Qualquer dúvida, é só falar. Lembrando que todos isso que a gente falou do Add Event Listener, tudo que a gente falou sobre captar, quer dizer, coletar dados do HTML, alterar CSS, nós vamos ver isso durante o curso. Nós vamos aprender muito mais sobre isso daqui, não só que a gente fez nessa aula, ok? Se você chegou até aqui, parabéns. Falou!